Tá no ar mais um episódio do Virada Paulista Podcast. Dessa vez está aqui comigo ele, Levi Jambeiro. Fala, rapaziada. Mais um episódio do nosso podcast. Muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. Bora lá que a gente tem bastante assunto para falar novamente. Isso, exatamente. Mas antes de eu falar os assuntos que nós vamos debater aqui, vamos pedir para vocês se inscrever aí no canal, ativar as notificações, comenta, deixa o like no vídeo, nos cortes, em tudo. Para quem está ouvindo no Spotify também, segue aí o nosso perfil. Você vai ter as notificações toda vez que sair um episódio novo. E bora lá, Levizão. Bora começar a falar. Primeiramente vamos falar os assuntos, né, que nós vamos tratar hoje. Copa do Brasil, ou seja, o choque rei em que o São Paulo saiu vitorioso e se classificou para as semifinais, para enfrentar o Corinthians, que na tarde de sábado, que é o dia que nós estamos gravando aqui, o Corinthians eliminou o América Mineiro. O Corinthians eliminou o América Mineiro depois o Atlético Mineiro eliminou, mano. Mas já foi, né? A gente já comentou sobre isso. Eliminou o América Mineiro numa tarde bem dramática, né? De altos e baixos aí do Corinthians, do jogo principalmente, né? E foi mais uma vez nos pênaltis o Corinthians com a sua classificação. E para fechar, deixa eu fazer breves comentários ali sobre as duas contratações que o Santos fez nessa semana, que é o Jean Lucas e o Furti, atacante argentino que está vindo do Atlas. Bom, bora lá, Levizão. Vamos começar agora. Primeiramente, vamos falar do acho que o que rende mais assunto, que é o Choque Rei, que foi um duelo muito movimentado, não só o segundo jogo, mas também o primeiro jogo, em que o São Paulo surpreendeu, né? Venceu os dois jogos. Quem diria aí que a equipe de Abel perderia 2 jogos aí seguidos na Copa do Brasil? É uma coisa que é rara de se ver, mas ultimamente, nas últimas semanas tem acontecido com frequência e a torcida não está gostando nada disso. Mas o São Paulo fez um grande jogo, né, o Levi? Fez uma grande partida, uma partida com um mental muito grande, com sacrifício de alguns jogadores, como o Calério e o Luciano, que o Calério tem vindo de lesões consecutivas, sentindo muitas dores. Luciano se lesionou no penúltimo jogo, tanto que nem jogou contra o Bragantino, se lesionou contra o próprio Palmeiras, né? Ele saiu e acabou jogando esse jogo. Então é um São Paulo que vem com Dorival, vem fazendo um ótimo trabalho aí, o Dorival Júnior, e mostrando a força do tricolor, né, Oliver? O São Paulo garantiu mais uma classificação aí importante, já que é o único título que a equipe não tem, de grande expressão no Brasil. Acredito que os torcedores querem muito ganhar essa Copa do Brasil, mais do que o próprio Dorival e o próprio elenco do São Paulo. Mas ainda é uma apelação dos torcedores e também a quantidade de dinheiro que a Copa do Brasil paga. Todos os times querem ganhar ela hoje em dia. Então, o São Paulo conseguiu mais uma vez ser o criptonita do Palmeiras. Eu acho que o São Paulo é o grande criptonita do Palmeiras na era Abel Ferreira. Em mata-mata, o São Paulo tem uma larga vantagem sobre o Palmeiras. Se eu não me engano, são 16 vitórias da equipe do São Paulo contra 5 da equipe do Palmeiras em mata-mata, algo assim, próximo disso. Então, o São Paulo, historicamente, sempre dá trabalho para o Palmeiras em mata-mata. Dessa vez não foi diferente. Um jogo em que o São Paulo jogou muito bem, foi melhor que a equipe do Palmeiras, acredito, nos 2 jogos, e mereceu a vitória. Então, o único detalhe curioso no segundo jogo é que jogadores que não tinham tanto prestígio assim conseguiram ter destaque e principalmente conseguiram fazer gol, como o Caio Paulista, que há pouco tempo tinha muita crítica dos torcedores são paulinos e acabou fazendo um gol aí no Palmeiras no último jogo, junto com o David, atacante também, que era muito, muito criticado pelos torcedores, também conseguiu fazer um gol. Então você vê que as coisas estão caminhando para o São Paulo quando essas curiosidades, se podemos dizer assim, acontecem. Então acredito que o São Paulo vai muito forte para a semifinal e já adianta, é o favorito contra o Corinthians. Eu também acho que é o favorito, até pelo que demonstrou nesses 2 jogos contra o Palmeiras e o que é esse São Paulo do Dorival, uma equipe muito centrada, uma equipe que tem um objetivo e os jogadores estão se doando por esse objetivo.
que é entregar uma equipe séria, competente. O São Paulo hoje é uma equipe competente, é uma equipe que sabe o que tem que fazer e ela vai lá e entrega. Poucas vezes você viu o Palmeiras do Abel tão refém de um jogo de um adversário quanto ele ficou do São Paulo. O São Paulo praticamente dominou os 2 jogos, não é à toa que venceu os 2 jogos, e estava muito seguro, muito mais que o Palmeiras. Isso me chamou muito a atenção, e vem chamando a atenção por conta do Dorival. O Dorival é um cara que, pô, muitas pessoas já falaram mal dele, eu inclusive achava ele na época do Santos que a parte tática dele não era tão boa, e ele evoluiu bastante, a gente viu isso no Flamengo no passado e evoluiu agora no São Paulo. Ele está fazendo um São Paulo muito grande, ele tem cativado esses jogadores, e a gente tem visto algumas peças, como você falou, que eram criticadas antes com o Rogério, e agora vem ganhando um papel muito importante. Você citou o Caio Paulista, foi até nosso virada de destaque, saiu hoje de manhã. E também tem que se destacar alguns jogadores como o Rafinha. A liderança do Rafinha tem sido algo que tem modificado a situação do jogo do São Paulo. O Gabriel Neves no meio de campo, o Caleri, como eu já falei, que baleado, está se dedicando muito. O Arboleda, o Beraldo está machucado e tal, mas tem também o Diego Costa nesse jogo no Allianz Parque, ele jogou muita bola. Então, assim, o São Paulo hoje ele é uma equipe que sabe o que tem que fazer, e me parece que eles estão muito cativados, muito fechados para poder trazer esse título para o Morumbi. Agora, Levi, acho que a gente já falou bastante de São Paulo, falou como eles estão bem, como eles chegam para esse confronto contra o Corinthians. E agora vamos falar um pouco do outro lado, né? Vamos falar do lado perdedor aí desse duelo, que é o lado do Palmeiras, que esse duelo era uma expectativa muito grande, não só no torcedor, mas também em todas as pessoas ali que acompanham o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras, eu acho que na era Abel, nunca teve uma crise muito grande, né? E agora vem vivendo uma crise que, por mais que não seja uma crise como a do Santos, a do Corinthians no Campeonato Brasileiro, que tá brigando lá embaixo, mas no patamar que o Palmeiras atingiu, é uma crise. E eu não sei você, Olivia, mas eu entendo o torcedor estar um pouco chateado com a situação do Palmeiras atual, principalmente com a situação da diretoria, de como a diretoria vem levando a gestão do Palmeiras nessa temporada, né? Já que a gente já bateu aqui várias vezes. O Palmeiras tem um bom elenco, mas tem carências. Não sei se você tem essa visão. Eu entendo mais ou menos, porque eu acho que a parte do processo contra a diretoria, o protesto contra a diretoria, tem sentido, tem fundamento em partes, mas tem fundamento. A torcida está bem certa nisso. Agora tem parte dos torcedores que estão criticando muito o Abel Ferreira, por exemplo, já algo que eu não vejo muito cabimento. Eu acho que o Abel Ferreira ele entrega muito, não vou falar com pouco, porque o time do Palmeiras é muito bom, então não tem como ser com pouco. Com pouco não é. Mas eu acredito que o Abel Ferreira ele sugou demais esses jogadores, e todo time precisa de renovação, todo time vencedor precisa de renovação. Você vê o City que ganhou com o Guardiola, quando o Guardiola chegou na Inglaterra em 2016 e o City 2023, de 2017 para o City de 2023, mudou muitas peças. E o Palmeiras, desde que o Abel Ferreira chegou em 2020, se eu não me engano, a gente já vai para 2024 daqui a pouco, e muitas peças são iguais. Ou seja, os jogadores eles têm um tempo no clube, alguns, uma vida útil no clube, se podemos dizer assim. Mudanças têm que acontecer. Então, eu acredito que, nesse ponto, a crítica para cima do Abel Ferreira não é tão válida, porque ele faz muito com um elenco que praticamente não mudou desde que ele chegou. Então, isso é um ponto a se destacar. Agora, enquanto o protesto da torcida em relação à diretoria, eu concordo, porque eu concordo na parte de que eu acho que o Palmeiras realmente precisa de reforço. E a diretoria não viu isso. Acreditou tanto na sua base, que hoje pode ser considerada a melhor do Brasil, mas não são só moleque no banco de reserva que vai resolver sua situação sempre. E a maioria das vezes os moleques não vai estar preparado ali. E o Palmeiras é tratando como se eles fossem a solução. Pelo menos na maioria dos casos, na maioria dos jogos. Então isso não é bom. Eu acredito que é mais ou menos por aí que caminha a linha de raciocínio do torcedor, que busca aí fazer protestos contra a diretoria frequentemente. Exatamente. E a diretoria parece que vem se perdendo um pouco.
precisa contratar, o Palmeiras precisa, tem carências. O Palmeiras hoje não tem um primeiro volante, tem o Zé Rafael que faz a função muito bem, mas ele tá improvisado, assim, beleza, tá jogando bem realmente, mas o Zé Rafael se machucou e não tinha quem colocar no lugar. Eles tentaram o Richard Rios e Gabriel Menino junto, o Abel tentou isso porque era o que ele tinha e não deu certo. Então, por mais que o Palmeiras tenha bons jogadores da base, não dá para você formar o seu elenco com a sua maioria de seus reservas jogadores da base. Claro, tem o Luiz Guilherme, que é bom garoto, esses moleques eles passaram por algumas etapas que o Abel aprovou e falou, não, eles têm condição de fazer parte do plantel, realmente tem o zagueiro Naves, que também é muito bom, mas que nem o Palmeiras perdeu 2 opções de banco, e beleza, o Rafael Navarro era o quarto centroavante, ok, mas o Tabata era um jogador que muito criticado pela torcida, realmente, mas talvez é um jogador hoje que o Palmeiras não tem para botar no segundo tempo. Você conferiria mais no Tabata ou no Breno Lopes? Que, pô, a gente sabe, fez aquele gol lá contra o Santos e depois não vingou muito no Palmeiras. Acho que tá mais aí por conta dessa gratidão aí que dizem. Então, assim, eu acho também a gente tem que pontuar uma coisa aqui, Olivi, que a postura da diretoria do Palmeiras de não dar entrevistas, eu acho muito ruim. E por quê? Porque eu entendo que quando um técnico dá entrevista, um jogador dá entrevista, um dirigente dá entrevista, que no caso foi o Anderson Barros lá da entrevista, você tá falando com o seu torcedor. Você tá falando o que aconteceu no jogo, dando explicações ao seu torcedor, falando o que funcionou, o que não funcionou. Eu vejo nessa visão. Quando o Palmeiras, a Leila, barra os jogadores e o Abel de dar entrevista, o torcedor fica sem resposta. Então, algumas movimentações do Abel ali, o torcedor não sabe por que o Abel fez, não sabe qual foi a ideia dele, só imagina porque o Abel não pôde dar entrevista. E aí vem a entrevista do Anderson Barros, que, sinceramente, eu achei bem feliz os comentários dele. Sim, é um assunto muito delicado, porque o Palmeiras tá nessa toada de estamos sendo prejudicados pela arbitragem. E, pô, isso acontece para a maioria dos times. Um jogo você é prejudicado, outro jogo você é beneficiado. Na minha visão, o Palmeiras ele foi um pouco beneficiado nesse jogo contra o São Paulo, porque eu não achei falta nenhuma ali em cima do Zé Rafael no gol do Caleri. Não sei você, para mim não foi falta nenhuma. Não, eu acho que não é muito um discurso legal de que nós estamos sendo beneficiados, estamos sendo prejudicados. Eu acho que isso não deve muito caber aos dirigentes, à diretoria falar. E eu acho aqui que se a gente for citar esse lance o Palmeiras foi prejudicado, esse lance o Palmeiras foi ajudado, a gente vai ficar aqui falando o podcast inteiro de lances em que o Palmeiras foi ajudado e que o Palmeiras foi prejudicado. E o nosso foco não é esse. Então, eu só acredito que, assim, como eu posso te falar, esse é um assunto chato até, porque não é um assunto que a gente tem que perder muito tempo falando, por causa que é arbitragem, cara. Arbitragem, são seres humanos, e mesmo com o VAR, eles erram. É incrível, mas eles erram. Então, eles vão errar e vão estar na mesma medida. Às vezes vão errar numa época mais e vão acertar numa época menos ou mais. E isso vai acontecer com todos. Então, acredito que esse não deve ser o foco do Palmeiras, dos dirigentes. E tampouco também dos torcedores, as redes sociais, enfim. Há outras coisas para falar muito mais embasadas do que a arbitragem do futebol brasileiro. Só para finalizar o Palmeiras, eu acho que a torcida ela vai protestar, vai fazer a crítica dela, vai cobrar, porque realmente tem que cobrar, o time precisa de reforço, como a gente já falou aqui. E outra coisa, a Leila é brincar com a cara do torcedor, ela dá uma entrevista na ESPN e fala que é mais reforço que esse avião que eu proporcionei para o Palmeiras. Pô, o avião não é um reforço dentro de campo, não é o que o Palmeiras precisa. Talvez precise para economizar um pouco mais, mas não é o caso. O Palmeiras hoje precisa de jogadores, precisa de contratações. E eu achei de uma extrema infelicidade essa aspa dela, porque isso aí é brincar com a cara do torcedor, é tirar sarro praticamente. Eu, se me colocando no lugar de torcedor, eu ficaria muito ofendido se o presidente do meu clube fala uma coisa dessa. Para mim, enquanto eu quero o melhor do meu time, eu quero que o meu time busque títulos.
E o Palmeiras hoje já foi eliminado, venceu um título, né? Venceu o Paulista, foi eliminado da Copa do Brasil agora, tem a Libertadores e o Brasileirão tá ficando cada vez mais difícil. Então, achei uma falta de respeito da Leila com um torcedor falar uma coisa dessa. E agora, tanto ela quanto o Anderson Barros tem que agir aí no mercado para poder melhorar essa equipe do Palmeiras. Vamos passar a bola para a próxima. Não, vamos. Já ia passar agora para o próximo assunto. Vamos falar do Corinthians. O Corinthians hoje venceu o América Mineiro por 3-2. Havia perdido o primeiro jogo por 1-0. E está na semifinal da Copa do Brasil depois de passar nos pênaltis. Primeiramente, Livi, queria saber de você do jogo, mano. Fala aí o que você achou do jogo. E Matias Rojas, estreia do Paraguaio, que jogou muita bola hoje, né? O jogo do Corinthians foi ok. Eu acho que o Corinthians ele tá melhorando, entre aspas, bem entre aspas mesmo, e bem minimamente a melhor. Mas vem de 3 vitórias seguidas, se eu não me engano. Então, daí tem que ser dito também. Eu acho que alguns impactos para isso vai principalmente na entrada do meio-campo. Gabriel Moscardo é um menino que o Corinthians achou há pouco tempo, já colocou para jogar, uma responsabilidade enorme. O menino está jogando muito bem. Ele é muito diferente dos outros meio-campos recentemente que estão sendo lançados pelo Corinthians, porque ele tem mais um estilo europeu, assim, ele não dá muito chutão, ele recebe a bola, ele joga com a cabeça erguida, tá sempre clareando jogada. Hoje quase fez um golaço, inclusive, a bola passou bem perto da trave. Então é um menino que tem um talento muito grande, só tem 17 anos. E é aquilo, o torcedor já tá falando. É mais um que vai ser vendido por 2 pontos da bala fine daqui a pouco, porque basicamente esses preços assim que o Corinthians está vendendo são os moleques, então é decepcionante. Menino muito destaque, eu acredito que tem que começar elogiando ele aí. Óbvio que depois dele teve alguns outros destaques individuais. Eu acredito que o Rojas foi mesmo um destaque, principalmente no primeiro tempo. No primeiro tempo ele foi o melhor jogador do Corinthians. A gente nem viu esse peso da estreia, essa dificuldade de adaptação. Ele jogou um pouco mais centralizado, diferente do que ele jogava no Racing, que jogava mais aberto. Jogou mais centralizado, jogou muito, muito bem. Cara, foi uma assistência para o Yuri Alberto, na qual ele perdeu o gol. Foi um chute inesperado do meio campo, praticamente. Foi uma paulada que quase que o goleiro tomou. Quase um golaço. Foi um outro lance, que ele foi lançado pelo Cássio, e ele conseguiu uma mágica ali, de 3 dedos, a bola passou por cima do goleiro, e o Roger Guedes cabeceou na trave. E só no primeiro tempo, e teve mais uma falta, ele fatiou a bola na cabeça do Roger Guedes sozinho, que cabeceou errado, cabeceou pro meio, pro Alberto era para cabecear pro gol. Então, cara, foi assim, muitos destaques no primeiro tempo. No segundo tempo ele ficou mais apagado, confesso, ele não teve tanto destaque assim, talvez por alguma tática ali que o Vanderlei mudou na equipe, mas o primeiro tempo dele foi excepcional. Eu acredito que, sinceramente, os maiores destaques do Corinthians estão no meio-campo. O meio-campo do Corinthians contra o América foi muito, muito bem. Destaque negativo para o Fausto Vera, que não jogou tão bem. Ele foi até substituído depois. O menino Juan Oliveira. O menino Juan Oliveira entrou bem. Mas o meio-campo do Corinthians foi, cara, fenomenal. O Renato Augusto jogou quase os 90 minutos. Dá dificuldade, mas ele jogou muito bem. Quando o Renato Augusto se esforça e ele tá mais saudável, ele já tá ficando velhinho também, né? Ele já tá experiente, idoso, já tá bem idoso ali, quase coroa no futebol, podemos considerar assim. O cara já passou dos 34, 35, o cara já tá bem pro final da carreira do que pro começo, né? Então, é mais jogador que tem tanto problema de lesão como o Renato, né? Então, o vovô Renato Augusto, com todo respeito aí, o nosso meio-campista craque, ele estava muito bem nessa partida e conseguiu fazer jogadas assim fenomenais. O Renato Augusto, ele é muito, muito bom. Eu particularmente sou fã, então é meio que difícil eu comentar de um cara que a gente é fã, porque a gente acaba sempre super valorizando o jogador. Mas para mim, nos últimos anos, o futebol brasileiro não teve meia melhor do que ele. Talvez teve meia no mesmo nível, mas não teve meia melhor do que ele. Então tá aí o meu destaque do time do Corinthians no meio-campo, porque eu não sei se muitas pessoas vão falar, mas o meio-campo completo do Corinthians, para mim, foi muito bem.
E essa foi a diferença na partida contra o América. Esse quarteto de meio campo que o Lucha formou aí é muito interessante, realmente. O Moscardo tem jogado muita bola, como você falou, é um moleque que apareceu aí com uma característica de jogo que o Corinthians não tinha no seu elenco antes dele aparecer. O primeiro volante de marcação que tem qualidade para sair, que ele tem essa qualidade. E aí o Fausto Vera, que hoje estava meio sumido, mas acredito que ele completando o Moscardo vai conseguir fazer uma boa dupla ali de volante. É porque o Fausto Vera, ele tá jogando uma posição que ele não gosta, não é adaptado, ele não é segundo volante, ele é primeiro volante. Você vê que o Vitor Pereira, ele jogava de primeiro volante, ele teve destaque. Ele jogou muito bem a Copa do Brasil, ele foi muito bem contra a final contra o Flamengo. Para mim foi o melhor em campo na final, principalmente no Maracanã. Primeiro volante, só que ele está sendo colocado para segundo volante por causa do menino Gabriel Moscardo. Só que eu acho que o Gabriel Moscardo é tão bom tecnicamente que ele pode ser deslocado para segundo volante e o Fausto Vera para primeiro volante, que o Luxemburgo até agora não fez isso. Então eu acho que isso está sendo um dos fatores aí, só comentando que isso daí é um dos fatores da atuação do Fausto Vera recentemente não está sendo tão boa assim. Sim, mas eu acho que também, antes do Moscardo aparecer, o Fausto Vera também não era unanimidade na primeira volância, né? Então a gente viu o Rony ali, então o Fausto Vera... Juliano, não faz um ano brilhante, então acho que é justa a entrada do menino. E para jogar do lado do menino, o Fausto Vera eu acho que é o que está em melhores condições, né? Porque o Michael eu acho que não tem condição nenhuma. O Michael tá perdido aí no mundo. E o Juliano também é um cara que eu não confiaria para botar de titular. Que foi... Perdido no mundo, o Michael tá perdido no mundo. Porque né, ele perdeu o futebol dele, não achou até hoje, né? Não sei o que aconteceu com ele. Tá na Ucrânia. Deve estar na Ucrânia lá. E eu achei muito interessante esse quarteto aí, com o Renato Augusto sempre caindo um pouco mais para a esquerda ali, com o Rojas centralizado. E eu quero ver mais essa dupla aí, Rojas e Renato Augusto, eu acho que vai dar muito bem. E o quarteto ofensivo do Corinthians, eu acredito que com um meia como o Rojas ali e o Renato para dar suporte também, quando o Renato estiver saudável, né? Acredito que vai chegar mais chances no Yuri Alberto e no Roger Guedes. Acho que essa fase do Yuri Alberto de não estar acertando muita coisa, né? Aliás, está errando bastante coisa. Eu acho que tende a passar conforme ele for alimentado. Pode ser que ele perca, que nem o Gama titular, ele perdeu, chutou 5 para fazer 1. Beleza, centroavante é isso. É basicamente poucos centroavantes no mundo que tem 3 chances de marcar 2. Não, mas aí o cara tem que ser esse centroavante. Essa que é a questão. Eu acho completamente normal. Ele tem que ser esse, não. Ele tem que ser. Eu concordo em partes com o Gama. Acho que eu concordo mais com o Gama por causa que eu acho que o Corinthians ele já não é um time que produz muito. Então, se você produz, o centroavante ele tem que marcar. Então, assim, a gente vai ver times aí. É óbvio. Se a gente for levar uma comparação injusta, a gente vai falar Harry Kane, por exemplo. O cara joga na Premier League. Mas se você for pegar o Tiquinho não deve ter tantas chances claras para os jogos assim, e o cara tá uma máquina de fazer gol. Realmente então, tipo assim, os números do Tiquinho. Eu acho que o Yuri Alberto ele tem que ser mais assertivo, ele tá sem confiança. A palavra é sem confiança. Ele tá errando uns gestos técnicos muito bizarros, extremamente bizarros. Só que ele é muito novo, 21 anos, então a gente tem que ter paciência com ele. Se não vai ter paciência com ele, vai ter paciência com quem também, né? Se tava aí o Jonathan nos últimos anos, Jonathan Cafu... Não, ele é o melhor centroavante que o Corinthians tem desde do jogo 2017, da versão jogo 2017. Porque depois a versão jogo depois foi uma beleza. Né? Teve o Wagner Love depois, mas não é o Prime Wagner Love, né? O Prime Wagner Love tá no Sport agora, tá no Prime, viu? O cara tá jogando muito, o cara tá fininho, o cara tá deitando com 38 anos de idade. Wagner Love, o artilheiro do amor, tá mostrando que tá em dia. Mas é a Série B, acho que a gente não tem que levar muito em consideração, porque Série B e Série A são níveis bem diferentes. Mas, realmente, ele tá fazendo muito gol. Isso aí é notável. O cara tá numa idade bem mais avançada, mas o talento não perde nunca. Vale destacar aí a questão do jogo também, que na entrada do Benítez, o América melhorou bastante. O América foi melhor que o Corinthians até por um período. Deu muito perigo. O Benítez entrou muito bem. E é aquilo, herói no jogo, vilão nos pênaltis. Acho que foi ele que perdeu o pênalti que o Cássio defendeu com o pé.
O Benítez fez um golaço, cara. A segunda jogada também foi fenomenal. Então, assim, o América melhorou muito com a entrada dele. E aí o Corinthians acabou sempre aquilo ali, aquele sentimento. Agora vai, agora não. Agora vai, agora não. Agora vai. Agora... E o Corinthians passou mais uma vez nos pênaltis, né? O Cássio catou 2 pênaltis. Assim, o do Benítez. 31, se eu não me engano, 31 na história do Corinthians. É o maior goleiro pegador de pênaltis da história do time. E aqui vai um hot take, que talvez pode ser uma verdade ou uma dúvida para que os nossos fãs aí, pessoas que escutam o podcast, respondam. Cássio é o maior pegador de pênaltis da história do futebol brasileiro. Tá ali no topo, mas é uma discussão que talvez ela tenha que ser levada mais em consideração, principalmente quando ele se aposentar. São 31 pênaltis com a camisa do Corinthians, é muita coisa. Cara, é muito pênalti, cara. É simplesmente absurdo. É muito pênalti. Eu até brinquei com meu pai aqui na hora que começou a cobrança, que ele estava assistindo comigo, e o time que vai disputar pênaltis contra o Corinthians, já o goleiro, o adversário, já entra com uma responsabilidade, tipo assim, eu tenho que pegar pelo menos um pênalti, porque o Cássio vai pegar do outro lado. Eu não lembro de uma disputa de pênalti que, mesmo que o Corinthians perca, que ele não pegou um pênalti. Ele sempre pega. Dessa ele pegou 2, primeiro muito bem do Benítez, e o segundo muito bem do Benítez, e o primeiro, o senhor atleta Paulinho Boia, tá de brincadeira de bater um pênalti daquele no Cássio, né? Ele achou que ele era o Neymar e quis bater daquele jeito ali. E foi humilhado, né? Essa que é a verdade. Bom, Levi, acho que vamos passar agora pro Santos, né? Acho que na semana provavelmente vai ter episódios aí falando um pouco mais dessa crise do Palmeiras aí, também dessa expectativa para esse majestoso nas semis aí. A gente só passou rapidinho pelos jogos. Vamos falar agora do Santos aqui, rapidão. Santos vivendo uma crise, né, no Campeonato Brasileiro, venceu o Goiás, anunciou 3 reforços, o Gama e o Thiago já falou, que foi o Dodô, lateral esquerdo, que é dono absoluto da lateral esquerda, ele já chega como um dos caras imprescindíveis ali, insubstituíveis, até porque não tem outro lateral esquerdo, não sei o Kevson. E, bom, o Santos anunciou a volta, finalmente, o Santos conseguiu a volta de Jean Lucas. E depois de muitas tentativas, o Santos conseguiu. E eu acho que é um cara que vai fazer diferença nesse meio de campo, até porque ele chega já com status de titular e não é pouca coisa não, tá? Ele chega como intocável do time. Mesmo que ele jogou 10 jogos lá no Mônaco, mesmo que tá um tempo sem jogar aí, a partir do momento que ele bidar lá, o Santos publica lá, bidou, ele é o titular do Santos e ele tem que jogar no próximo jogo, com certeza tem que ser contra o Botafogo. Não importa se ele treinou se ele treinou uma vez, não treinou 2, ele é o titular, até porque o meio-campo do Santos é Rodrigo Fernandes, Dodi, que até que é mais ou menos, Sandri, então com certeza ele vem para ser titular. Bom, né? É bom falar que a pessoa que vos fala ahorita, ou agora, que é o mágico Guilherme Campos dos comentários, era um exímio fã de Rodrigo Fernandes, Dodi e Sandri. Principalmente o último aí, que a gente sabe que as coisas já estão mudando aí na cabeça do nosso rapaz, que já trata o meio-campo do Santos como meio-campo fuleiro. E até meses atrás, nem um ano atrás, era um meio-campo muito bom, competente. Pra você ver como as opiniões... Nunca disse que era muito bom. Eu tenho minhas explicações aqui. Rodrigo Fernandes, ano passado, ele iludiu todo mundo. Esse ano ele derreteu. O futebol dele tá que nem o do Michael, desapareceu. Ele sempre foi um bom marcador, mas que toma muito cartão. Para tomar tanto... Sim, era isso. Do jeito que ele toma, não tem como. Não tem como. O cara não tem como. Ele é muito indisciplinado. Não tem como você tomar tanto cartão daquele jeito ali. Exatamente. Hoje ele não consegue nem ser um bom marcador e nem tomar cartão, ele tá tomando mais direito. Agora ele tá suspenso contra o São Paulo, ironicamente, mas diminuiu bastante os cartões. A gente falou o futebol diminuiu junto com os cartões. O Sandri é questão de que, o cara, quando ele começa a engatar, ele machuca. Aí a gente não consegue saber o que é o Sandri. E o Dodi era a única coisa boa que o Santos teve em 2023, pelo menos
A única contratação decente que o Santos fez. Era o cara que melhor vinha jogando no time. Ele figurou até no nosso ranking em algumas rodadas. Mas ele caiu junto com o time, né? Entrou num abismo junto com o time. E eu acho que o Jean Lucas ele vem para ser... Melhor meio campo de 2023 é o Lucas Lima. Essa é a verdade. Então aí tá um problema. Quando você vê que o melhor meio campo do seu time é o Lucas Lima em 2023, o Lucas Lima, que já foi muito criticado aí pela torcida do Santos, teve ótima passagem no começo, brilhou, jogou muito bem, na época de Ricardo Oliveira, Lucas Lima, era uma maravilha, mas hoje em dia o Lucas Lima, ele ser o melhor jogador do seu time ali no meio campo, é porque seu time está precisando de algum tipo de ajuste, se podemos dizer assim. É um jogador que acredito que o futebol está evoluindo e ele não está evoluindo junto. Então, principalmente a função de meio campo, acaba sendo um pouco complicado você ter o Lucas Lima e conseguir encaixar o meio campo para que fique competente e funcional com ele, entendeu? É o famoso ex-jogador em atividade, né? O Lucas Lima é um cara que o ritmo de jogo não é com ele e ele se omite na maioria dos jogos, e esse é o grande problema dele. A omissão, né? Seria uma palavra que define muito o Lucas Lima. Mas vamos falar aí do Jean Lucas, das características do Jean Lucas e das características do Júlio Furch, centroavante também, que foi contratado pelo Santos, que vem do Atlas, né? Do México, se eu não me engano. E é um centroavante de 33 anos, um centroavante já experiente, ou seja, é uma contratação mais ou menos, torcedor santista, não é que mas é mais ou menos como o Bozelli, que veio pro Corinthians. Eu ia falar exatamente isso. O Bozelli veio pro Corinthians, 33, 34 anos, o Bozelli era rei no Leão lá. Inclusive, eu tenho um amigo aí no trampo, é uma curiosidade para quebrar o gelo aí. Eu tenho um amigo do trampo, dois, na verdade, são dois irmãos, um já saiu, mas o outro segue lá. São dois irmãos e eles são de León, do México. Então, eles são da cidade de que o Bozelli é ídolo lá, ou seja, o Bozelli jogou no León, cara, jogou muito no León, são mais de não sei quantos gols, 200, 100 e pouco, sei lá, é muito gol. Ele jogou muito lá e o torcedor do Corinthians iludiu totalmente. Então, eu aviso pro torcedor santista que é uma opção, talvez melhor, talvez não. Talvez, eu vou dar esse crédito, hein? Talvez melhor do que o Bruno Mezenga, mas que não é para tentar esse barco aí de Júlio Furch, é a solução, Júlio Furch é o Tiquinho do Santos. Não entre nesse barco, isso não vai, provavelmente não é muito bem por aí. Então, a gente tem que ter um pé no chão aí, tem que ter calma. Mas é uma contratação, uma opção diferente aí para o ataque do Santos, que provavelmente deve perder Marcos Leonardo ou o David Washington. A gente vai comentar agora, o Guilherme deve comentar um pouco melhor, sobre os termos da negociação com o Jean Lucas, que teve alguma coisa envolvida com o David Washington, porque o Mônaco não é bobo nem nada, então ele não vai durar muito tempo no Santos. Mal jogou e já vai sair logo. Tem essa possibilidade aí. Para quem não sabe, na negociação do Jean Lucas foi comprado pelo Santos, não é empréstimo. O Thiago Escuro, que é o cara que gerencia o futebol do Mônaco, exigiu uma prioridade na contratação do David Washington. Então, falando que o Mônaco vai fazer uma oferta de 30 milhões de euros. E eu acredito que se vier essa oferta, o Santos vai vender, com certeza. Eu não sei como é que fica a situação do Marcos Leonardo. Eu acredito que tem um mundo em que o Santos vende os dois jogadores e tem um mundo em que o Santos vende o David e fica com o Marcos. Mas aí cara, é engraçado também, não sei se o Guilherme tem a mesma sensação, mas que o Santos, o David quase não... Primeiro, é engraçado como os times da Europa não se interessam mais por jogadores na faixa de 20 anos, já são velhos. 20, 21 anos, 22 anos já são velhos, eles não querem mais. Eles querem jogador de 16, 17, 18, estourando 18 anos. Já passou dos 18, os caras já não querem mais levar. E é incrível como o David Washington mostrou muito, muito pouco no profissional comparado a Marcos Leonardo, que tem quase 50 gols, profissional com 20 anos de idade, e simplesmente não vê, cara, não sai notícia de que tal time vai fazer oferta pelo Marcos Leonardo de tal valor. Não, é só sonda Marcos Leonardo, tal time estuda Marcos Leonardo. Mas a gente não vê nem notícia de valor, de possível valor. E o David Washington, o menino aí, o presidente, acabou de subir praticamente e a gente já vê que o Mônaco vai vir forte nele, e são mais ou menos entre 20 a 30 milhões de euros. Então, a chance do Marcos Leonardo ser um novo Gabigol, entre aspas,
estamos com muitas comparações no episódio de hoje, mas muito entre aspas, de aí acabar muito novo, cara, 20 anos, mas mesmo assim parece que não vem a proposta, acabar ficando aí no Santos e sendo vendido para um mercado um pouco mais alternativo, ou acabar sendo vendido para outra equipe do Brasil, que a gente vê aí o Flamengo tendo bala para pagar 15 milhões no Claudinho. Se vir uma proposta de 20 milhões de euros no Marcos Leonardo no Santos daqui a um tempo, eu não sei não se o Santos não vende, tá? Eu não sei não. Então, é assim, a chance disso acontecer assim com o Marcos Leonardo é grande, e o David Washington deve seguir mesmo o caminho da Europa. Mas vale, esse é inclusive um tema que a gente pode trazer para o podcast mais para frente. Como que os europeus não se interessam mais por garotos brasileiros que tem 20 anos, que completou 20 anos, já não presta mais. E a gente lembra aí que o Neymar, na época do Santos, até alguns outros garotos foram vendidos muito bem com 21 anos, 22 anos. Mas a tática dos olheiros europeus, dos dirigentes europeus, está mudando. Hoje em dia é 16, 17 jogadores de formação e olhe lá. Eu acho que a gente pode fazer um podcast sobre isso. Eu acho que é um bom tema. Eu tenho minha opinião, acredito que passou dos 18 anos ali, pode até ir para a Europa, mas é um escalão que não é dos principais times da Europa. Porque os principais times da Europa, Barcelona, o Real Madrid, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique não costuma vir contratar jogador aqui, mas os times ingleses, o top 5 lá, o Big Six, né? 5. Eles querem jogadores para eles terminar de formar, né? Porque um jogador com 20, 21 anos praticamente já tá meio que decretado que ele é ali, 22, 23, com certeza. Mas é um absurdo, né, cara? O cara tem 20 anos de idade. A gente vê tantos jogadores com 20 anos de idade sendo maturados ainda em vários times. Uhum. O Neymar com 5 anos de idade não era o mesmo Neymar que estava no Barcelona depois com 24, 23 anos de idade. Ele ainda estava em formação. Só que parece que os caras mudaram essa ideia. É realmente um ponto interessante aí pra gente fazer um podcast sobre isso, que é o que eu acho que vai acontecer com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo tem um perigo muito grande de acabar ficando nessa maré aí de futebol brasileiro ou um mercado alternativo. Bom, pro Santos isso aí, eu acho que seria ótimo ele ficar aqui no Santos. Pô, você vende o David, beleza, é um jogador que qualidade técnica ele tem mais que o Marcos Leonardo. O Marcos é maior, né? O teto é maior, né? Melhor falar assim, o teto do David é maior e o piso do Marcos... É maior, realmente, é maior. Ele é um cara que pô, ele tem mais características que o Marcos Leonardo de jogar fora da área também, é um cara mais habilidoso, um cara mais alto, um cara mais veloz. Então, acho que é por isso que ele está atraindo os olhares do Mônaco e não o Marcos Leonardo. O Mônaco podia falar, então me vende o Marcos Leonardo. Poderia, mas acho que o Mônaco está olhando mais para o futuro, para uma possível revenda e ver mais potencial no David Washington, que eu também vejo um pouco mais de potencial. Mas só queria falar do Furk rapidão, antes da gente finalizar. Que nem se falou, eu vi muito do Bozelli dele, ele é um centroavante que não vai pegar, não vai conduzir a bola, é um centroavante de finalização, o posicionamento dele é muito bom, ele ataca muito bem os espaços, e ele é um cara que não conduz a bola, esquece. É um cara que vai precisar ser municiado. E aí que vem uma notícia triste pro Santos, porque quem vai municiar ele é o Lucas Lima, né? Então é uma coisa um pouco complicada. Se desse certo a negociação com o Zalazar, com o Pereira, não deu, talvez o Furk se daria melhor. O Santos precisa trazer um meia que complete o Furk, que eu acho que ele existe um cenário em que ele dá certo, mas ele precisa ser municiado e ele precisa receber bola em condições de fazer gol. O cabeceio dele é muito bom, mas é aquilo, precisa ter laterais que saibam cruzar. Se não tem... Eu acho que para opção, eu não vejo ele sendo muito útil mesmo ali no Santos imediato, mas ele é um cara que, principalmente para descansar Marcos Leonardo, a sequência pesada, vai ajudar. Melhor que o Mezenga ele é, né? Melhor que o Mezenga ele é, com certeza. O Mezenga não tem nível de Série A e todo mundo já sabia disso quando ele foi contratado, e foi um erro grotesco da diretoria do Santos. Eu acho que o Santos trouxe 2 jogadores para a torcida que estava cobrando aí contratação, 3 na verdade, o Dodô também veio. Tem que trazer mais. Já precisa trazer mais, mas já consegue aí ajudar ao mínimo aí, para que o Santos tenha um pouco mais de opção, visto os problemas que vem acontecendo
vem acontecendo aí pessoais, alguns jogadores afastados, outros afastados por qualidade técnica também, por opção técnica, na verdade. Então, o Santos tem 3 opções novas e vamos ver se para frente aí vem mais. A espera dos torcedores é que venham mais jogadores. E aí, assim que o Santos anunciar, ou qualquer outro dos 4 aí anunciar, a gente com certeza vem aqui e comenta sobre a negociação, como a gente fez aí com as recentes chegadas. É isso, rapaziada. Episódio ficou longo, né? Não tenho certeza, mas acredito que sim, ficou longo. Mas era muito assunto, a gente tinha que falar de muita coisa. Provavelmente a gente vai dividir isso aqui em alguns cortes para ficar mais fácil de vocês digerir esse episódio. E, bom, se despede aí da rapaziada aí, Levi, que aí a gente marcha. Rapaziada, muito obrigado. Mais um episódio aí bom. Episódio que a gente gosta de fazer. Espero vocês aí na próxima. Tinha um tempo aí que a gente não aparecia, principalmente eu, acredito. O Guilherme também, eu acho. Então, a gente veio aí, produziu um episódio bacana. Espero que vocês gostem. Mandem para aquele seu amigo santista, corintiano, palmeirense, paulino. Compartilhe, curte. Tudo isso aí que é de praxe a gente sempre falar. E espero vocês no próximo episódio, com certeza. Então é isso, rapaziada. Deixa seu like, se inscreve no canal aí. Comenta aí o que você achou, se você é palmeirense, o que você tá achando do Palmeiras, do Corinthians, a mesma coisa, do São Paulo. O que você achou desse episódio? Conversa aqui com a gente. Vai lá, você que tá ouvindo no Spotify, bota aí para seguir, comenta aí, acho que tem a opção de comentar agora também no Spotify, se eu não tô enganado. E é isso, rapaziada. Tamo junto e falou.